essa situação, tá, irmão? Pastor, pode falar uma coisa rapidinho? Vamos lá, o senhor falou que a gente tem que fazer minha base. Aí digamos que, assim como o senhor falou, a gente consegue fazer uma base forte de seis pessoas. Se ela vai crescendo naturalmente, quando é o momento de multiplicar, como que todas essas pessoas que estavam na base vão para essa outra célula que vai se abrir? Ou vai a metade, fica a metade com você? A gente tem que usar inteligência. O que fez minha célula crescer é o quê? É a base, né? Na minha base eu tenho quantas pessoas? 6, que formou a minha célula. Quando eu multiplicar, eu não posso mandar os 5 para lá e eu ficar sozinho aqui. O que eu faço? Eu mando 3 para lá e 3 ficam aqui. Porque eu continuo com a boa base. E lá eles vão ter o quê? Uma boa base. Está me compreendendo? Aí eles já entram lá com potencial de gerar uma base com 3, eles vão gerar em mais 3 e já vai estar forte de novo. E assim a gente vai dispensando aos poucos, entendeu? Compreendeu agora? A gente tem que ter inteligência. Aí tu pega assim e fala, não, vocês 5 vão para lá. Aí tu fica sozinho aqui, quem vai? Quem vai tocar a bola? Tá me entendendo? Para você. Então a gente tem que ter inteligência. Vou mandar vocês 3 para cá, vocês já estão preparados para tocar aqui, vocês vão com fulano, ciclano, porque isso tem que ser bem trabalhado. Vocês lembram lá das primeiras aulas, eu falei assim, multiplicação tem que ser trabalhada em todo o tempo. Estamos multiplicando, estamos nos preparando para uma grande multiplicação. Eu já tenho 6 pessoas. Eu estou pronto para multiplicar? Não. Né? Mas eu já estou trabalhando que quando chegar os 12, 16, vai haver o quê? Multiplicação. Como eu faço isso aí? Como eu faço as pessoas visualizarem isso, irmãos? Quando eu começo a colocar cartazes. Estamos nos preparando para a grande multiplicação. Né? Está me entendendo? Você começa, a nossa visão é ganhar almas. Você começar a colocar isso, porque isso desperta curiosidade. E as pessoas vão sempre falar assim, multiplica. O que é multiplicar? Não, porque aí você explica qual é a visão. Porque a nossa visão, na verdade, é ganhar almas. Certo? Ou seja, nós não nos dividimos, nós multiplicamos. Essa célula agora vai se abrigar, parte dessa célula vai se abrigar em outra casa, continua sendo a mesma célula, vai ser abrigada em outra casa, com um novo nome, com uma mesma identidade, mas ela vai ser supervisionada por esse líder. Mas lá vai ter um novo líder, porque o líder daqui passa a ser supervisor de cá. Entendeu? Mas aqui tem um líder para poder também crescer. Eu tenho essa dúvida. Assim, dependendo de como tiver a base e a célula em geral, por exemplo, como faz a base forte, e as outras pessoas da célula também já estarem terminando a visão, já estarem entendendo o reino, assim, e já estarem não bem preparadas, mas bem preparadas, mas bem discipuladas assim, de uma forma rápida. Há possibilidade de, quando for multiplicar, ser mais de uma célula, por exemplo, quando a base forte for de 6, e esses outros já estão muito bem, vamos dizer assim, 2 pessoas. E eles estão com muitas pessoas que querem, além de eles terem pessoas clientes que querem ir, eles estão ganhando aqui, poxa, eu quero ir na tua célula, não sei o quê. Sabe essas coisas, a gente posta foto, e as pessoas vêm e querem estar junto. Eu estava pensando também, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente vai fazer uma base forte, vai firmar primeiro naquele pequeno grupo. Mas, muitas das vezes, nossos amigos, tipo, amigos das pessoas que eu estou firmando, meus amigos, vão querer estar junto também. E digamos que a possibilidade, é o momento de multiplicar. Só que tem muitas pessoas, a nossa base está forte, tem muitas pessoas para vir também. Seria possível multiplicar não só para uma célula, mas mais de uma? Não, você não pode trabalhar pela probabilidade de quem vem, você tem que trabalhar pela probabilidade de quem está. Entendeu? Porque eu fui abrir uma igreja, vou te dar uma experiência, eu fui abrir uma igreja, tinha 20 pessoas para vir comigo, sabe quanto que era? Ninguém. E eram meus amigos. Então a gente não trabalha com quem perguntou por você. A gente não trabalha com probabilidade de quem pode vir. A gente trabalha com probabilidade que a gente tem. A célula está pronta para multiplicar, quando ela chega a 12, ela já está pronta para multiplicar. 6 para cá e 6 para cá. Tem 2 bases, certo? Se ela chegou a 16, eu tenho 2 bases. 8 aqui e 8 aqui.
eu tenho 2 bases, mas eu não posso pensar assim, não, eu vou deflagrar a minha célula porque tem gente para vir. Nunca conte com isso, porque você tem que trabalhar com o que você tem na sua mão. Né? Tem um ditado no mundo que diz assim, melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Né? Então a gente trabalha com aquilo que é certo, aquilo que você tem na tua mão. Ah, pastor, tem muita gente para vir, deixa essas pessoas vir. Sabe o que vai acontecer? Aquele multiplicou, aí vai encher aquela e vai encher essa. Pastor, porque, por exemplo, digamos que minha célula pode ter 10 pessoas, mas muitos convidados, assim, não é convidados, mas acaba vindo mais pessoas do que 12, vou dizer assim, por exemplo. Como que ficaria, tipo, não vou impedir ninguém de entrar na minha célula, tá entendendo? Por causa que a gente tem que lembrar de uma coisa, olha só, a gente primeiro tem que montar a base. Tem a base forte, a gente não tem pressa de crescer. Primeiro a base, para depois crescer. Entendeu? Agora, membro de célula é uma coisa, visitante na célula é outra. Membro é quem já participa por um tempo da célula. São pessoas constantes. São pessoas constantes. A gente não pode contar com aqueles que nos visitam. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu prefiro ter uma célula com 12 a 16 pessoas bem trabalhada do que ter uma célula com 30 pessoas que é mal trabalhada. Esse homem explicou, porque eu estava com dúvida de tipo, ter muitos, mais frequentadores do que não é que mais frequentadores que eu desejaria, mas tipo, o senhor falou da situação de quantas pessoas constantes. Mas eu estou na dúvida, no caso vamos dizer que foi singular de 6. 6 pessoas já são minha base. Outras 6 são membros. Isso aí. Ou outras 5, vamos dizer outras 5, porque quando chega em 12 a gente vai multiplicar. Mas outras 5 são membros. E além dessas outras 5 tem outros visitantes, ou pessoas que vêm. Porque visitante ainda está sendo trabalhado, eles não estão prontos para a multiplicação. Entendeu? Eles ainda não são discípulos. Agora os 12 já são discípulos. Pode ter certeza disso. Aí você tem 2 bases. Aí você multiplicou com 2 bases boas. Se você multiplica com bases ruins, irmão, lá na frente não tem problema. Muito problema. Muito problema. Muito problema. Agora mesmo, a gente tem uma célula, tinha uma célula bem pequenininha. Né? Aí tem um trabalho de almoço. Vamos integrar essa célula no almoço também. Eles vão ter que fazer o almoço, eles vão estar lá. Vamos dar essa oportunidade. Vamos botar? Não estão preparados. Não, vamos botar aí, vamos. Aí tem uma célula que multiplicou agora no final do ano. Aí o pessoal falou assim, vamos botar essa célula também para trabalhar com o mal. Mas a célula não está preparada para isso. Então não está preparada para quê? Não está multiplicada. Isso aí a pessoa não entende. Aí começa a retrair o coração. Mas aí sabe para onde eu recorro? Para cá. Manual. Fala assim, foi dado, foi ensinado. Foi que Entendeu? Você está errando, você não preparou bem a tua célula. Então a gente tem que ter pressa para multiplicar, a gente tem que preparar discípulos. Né? Então uma boa base é o segredo de uma igreja bem estruturada, é um segredo de células bem estruturado, que cresce para a glória de Deus. Amém, irmãos? É muito importante isso. Agora, se tem bastante gente, tem uma galera aí para chegar, vai multiplicar outras vezes, entendeu? Trabalha bastante. E vai ter bastante trabalho. Pastor, sim, deve existir, claro, a probabilidade de quando o senhor tem uma base de 6 pessoas, o senhor prepara aquelas pessoas, o convívio o senhor como líder vai ver, já está pronto para multiplicar. Pode acontecer a probabilidade de quando multiplicar, essa pessoa não conseguir cumprir com isso, e aí cabe ao líder retrair a pessoa, como é que ele deve fazer? Mas o que acontece? Assim, a gente pode ver, o líder pode sentir alguma dificuldade, o líder que foi para outra célula, foi designado, ele pode sentir alguma dificuldade. Só que quando ela multiplica, nós não perdemos a nossa responsabilidade com aquela célula. A gente supervisiona. Sim. E a gente nunca vai matar ninguém. A nossa ideia é sempre levar a pessoa ao caminho para que ela possa crescer, entendeu? Agora, se ela não der certo nisso, é porque ela não foi preparada na base para liderar lá. Às vezes a gente botou ela como líder em treinamento, porque a gente trabalha com líder em treinamento. Sim. Entendeu? Ou seja, às vezes a gente chama um líder em treinamento porque ele é muito meu amigo. É meu parceiro, cara, porra, mas ele não é bom para liderar.
Entendeu? Muita gente dá os burros na água por causa disso. Porque chama um amigo, mas não é um bom líder. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar com pessoas que realmente têm aptidão para aquilo, para esse desenvolvimento. Não adianta. Às vezes é que eu botei a base. O último que chegou da minha base é o cara. Os outros. Ah, mas o que as pessoas. Não, a gente tem que parar. O que as pessoas vão pensar? Se eu criar uma galera pensando no que elas vão pensar, irmão, eu vou criar uma galera infantil que não cresce, que não amadurece, igual pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, que não cresce, não amadurece, tudo reclama, tudo, entendeu? E a gente tem que criar verdadeiramente as pessoas para crescerem. Jesus, ele fez isso, irmão. Jesus, nos nossos dias hoje, eu não sei como é o povo via que ele está andando. Ele virou para Pedro e falou assim, e aí, maluco? Quer ir com eles também? Pode ir. Está querendo também pegar o rumo? Mete o pé. Ele virou, não, para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna, pô. Então a gente tem que começar a criar pessoas amadurecidas. Então o líder, a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher o líder em treinamento. Isso é muito importante. Nunca faça isso por amizade, simpatia. Eu falei isso aqui lá nas primeiras aulas, a gente sempre vai repetir isso. Faça por aptidão. Às vezes é o último cara que vai chegar lá naquele grupo de 6. Como você disse, por antiguidade, né? Passa mais tempo, nem eu, não, você não. É o desenvolvimento, cara. Então, Sabe como é que você vê o líder? É o cara que chega lá na célula cedo, que vai ajudar você a arrumar a cadeira. Tu tá me entendendo? É essa parada aí, é o cara que está ali, ó, envolvido. Esse é o cara. Não é o cara que. Não, eu estou aqui, mas eu tenho a sabedoria, eu fiz 2 seminários, irmão. No anel do seminário. Pode servir para outra coisa, claro, é Entendeu? dentro da Sim. estatura, mas para isso não. Não é ainda a hora, tu tá me entendendo? Não é ainda a hora, não é o momento ainda, entendeu? Então a gente tem que entender. A gente tem aqui que a gente falou sobre telefonema. Irmão, é bom a gente depois pensar nisso, a liderança aqui do Joel, eu vou estar conversando com ele sobre isso. A gente tem um grupo chamado Grupo de Introdução. Qual é a função desse grupo, irmão? É o grupo que vai estar fazendo a interligação. A pessoa se converteu aqui na igreja em 24 horas, irmão. Ela precisa receber um telefonema da igreja. Pô, alô, como é que você está? A gente pegou dados. O grupo de integração faz o quê? Pega dados, informações. O grupo de integração, ele tem todos os relatórios na sua mão, junto com a liderança da igreja, para saber quem frequenta, quem se converteu, quem se converteu. Está me compreendendo? Ele faz esse trabalho de ligar, sabe, de estar sempre comunicando com as pessoas. Não envia carta, irmão. As pessoas hoje pararam de enviar carta, só envia mensagem de WhatsApp. Irmão, como é bom receber uma carta de alguém. Como é bom você poder sentar na beira da cama, abrir um envelope e ler, saber que alguém lembrou de você. Mas a gente pega esse danado celular agora e só manda mensagem pelo WhatsApp, irmão. A gente não quer ter o trabalho. Sabe, a gente está deitadão na cama assim, ó. Ah, tô com saudade de tu. Não quer nada, maluco. Lembrou dele ali, tá deitado na cama ali, passando o tempo. Essa é verdade, cara. A gente precisa botar sentimento. Porque quando tu escreve uma carta, tu coloca sentimento, irmão. É diferente, cara. Você está na tua casa, você imagina o teu líder de célula. Você foi lá naquela célula lá, entregou a vida para Jesus daqui a uma semana. Chega uma cartinha lá na casa dele lá. Cara, eu fui lá, cara mandou uma carta para mim. Que maneiro. Mas aquela carta que a gente escreve com sentimento, com o coração mesmo, sabe, irmão? Massa vários papéis. É isso aí, cara. E coloca, às vezes não é um texto muito grande, cara. Às vezes é pequenas palavras, mas que tem muito significado. Sabe? Porque tem um sentimento ali verdadeiro. Entendeu? Às vezes a gente se limita, irmão. A rede social é muito boa, cara. Mas a gente precisa doutriná-la na nossa mão. Porque senão ela nos doutrina. Né? Essa é a grande verdade. Ela não só nos doutrina, como ela trava a nossa mente. E impede da gente pensar. Quantas pessoas hoje não conseguem pensar porque a sua mente já está ficando travada de tanto ficar enfiado na internet. Eu estou falando isso de dados, tá, irmão?
É estudo. Isso é dado. Eu não estou falando nenhuma abobrinha aqui não. É realidade. As pessoas não conseguem mais conversar, dialogar com outras pessoas. Dentro de casa, vai para o restaurante, irmão. Senta na pizzaria. Todo mundo senta. E aí, cara, como é que tá? Tudo bom? Beleza. Sentou. Sentou. Depois da primeira rodada de pizza, cada um está com o seu celular na mão. Cada um está aqui, ó. E... vou botar no meu story. Os meus seguidores. Né? E pá. Irmão, pelo amor de Deus. Irmãos, eu falo a verdade para você, irmão. Tem dia que eu não quero nem pegar no celular, não. Fala assim, vai isso aí. Ah, tá. Deixa 380 mensagens, pode ficar lá. Quando eu quiser, eu vou responder. Agora tem gente que não, mas eu tenho que responder. Aqui, eu não tenho. Não, tu não tem que responder. Você está virando um escravo do celular. Então, cara, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, cara, relacionamento não é para celular. Eu falo muito isso lá na Serra. Olho no olho. É olho no olho. Isso é relacionamento. É um abraço. Como é bom abraçar, cara. Como é bom você apertar a mão de alguém, olhar nos olhos dela. Tem um... irmão, peraí. A gente estava fazendo evangelismo de rua. O irmão foi entregar uma quentinha pro camarada. O cara falou assim, posso te dar um abraço? O cara falou, claro, cara, vem cá me dar um abraço. O cara falou, quantos anos você tem? Ele falou, 32 anos. Ele falou, sabe quantos anos não recebeu um abraço? Há 32 anos. E começou a chorar ali. O irmão deu uma quentinha e começou a desamor. E às vezes o cara não está na rua não, cara. Quantos de nós hoje não recebemos um abraço já há muito tempo de alguém? Quantas pessoas estão no nosso meio e tudo que ela quer é um abraço? Tem pessoas lá na igreja que foram ver um abraço no encontro com Deus. Tem filhos que não recebem abraço. Filhos não recebem abraço. A gente está muito ocupado com coisas que são muito fúteis. Então, célula, cara, é relacionamento. Mas é relacionamento assim, ó, pessoal. Não é um relacionamento virtual. Porque se a gente quiser montar um relacionamento virtual, irmão, monta um grupo. Eu estou cheio de negócio de grupo. Nem me fala, alguém fala assim, ó, vamos montar um grupo. Não, me escuta. Mas coloca 128 GB porque vai ficar estreito. Tem que ter memória, hein? Então a gente tem que ter cuidado com isso, amém? Glória a Deus. A segunda função, irmão, a segunda função da célula, pastoreio e discipulado. Né? Um líder de célula, irmão, ele tem uma função de um pastor. Por que ele tem a função de um pastor, irmão? Por que? Eu estou perguntando isso. Cuidado. Porque ele tem que cuidar. Ele tem que proteger as pessoas que ele está ganhando. Você tem que cuidar e tem que proteger. Tem que proteger, é isso que eu estou falando. A gente vive hoje numa... Irmão, só Jesus tem um pastor, uma terra que manda profeta. Só Jesus, irmão. Você tem que proteger a pessoa que você... O que tem de sábio aí para orientar as pessoas em coisas que não é verdade, irmão? Está cheio aí. Está cheio. Para ganhar aquela pessoa para Jesus, nunca foi lá dar uma palavra, mas no dia que ela veio para Cristo, vai ter um bendito para sentar do lado dela e falar assim, cara, isso aí que tu está aprendendo está errado. Personal profeta. Tem! Sempre tem alguém que aparece, velho. Sempre tem alguém para... Nunca falou de Jesus para aquela pessoa. Então, a função do pastor é o quê? É cuidar e proteger, irmão. E a gente precisa proteger. E como é que eu protejo ela? Ah, não, ninguém pode tocar. Não é isso não, irmão. Eu protejo ensinando. Eu protejo orientando. Sabe? Eu cuido dela. Eu vou lá procurar como ela está. Vou saber o seu dia a dia, como é que foi. Então isso aí é o meio de eu o quê? De eu pastorear, de eu cuidar e de eu proteger ele. É natural isso, irmão. É função de um pastor. Certo? E a gente vive numa terra assim, dessa forma. Vai aparecer alguém lá na tua célula, lá, convidado por alguém de uma outra denominação,
E vai lá, vai olhar, vai observar, e quando sair de lá, vai falar no ouvido daquela pessoa que chamou ela lá, que se converteu lá, e vai falar assim, caraca, isso aí é coisa do campo. Deus não. Eu vi Satanás lá. Ele em só não vai ter pessoa. coragem de falar na tua frente. Mas ele vai falar, irmão. Ah, irmão, eu sou muito sincero. Não sei se o irmão já perceberam isso, mas eu sou muito sincero, irmão. Cara, tá dentro de uma cela, irmão. Se alguém pega alguém da minha cela, leva para um cantinho para dar uma profecia, irmão, eu já chamo logo na conversa. Vamos trocar uma ideia. Eu chamo mesmo, irmão. Não tem problema quanto a isso, não. Eu acredito em profecia, irmão. Mas a profecia não precisa ser escondidinha de ninguém, não. Eu vou falar errado aí. Ah, porque eu aprendi assim, irmão. Tem uma doutrina assim, irmão. Onde é que tu é? Sou de lá, então fica lá. Continua lá, seja feliz lá. Glória a Deus lá. E aleluia. Vamos junto. Eu não critico lá e ele não me critica aqui. Cada um no seu, no seu quadrado. Cada um no seu espaço, irmão. Eu acho que a gente precisa ser sincero, cara. Agora, se a gente também abre a porta, eu sempre falo uma coisa, irmão. Líder de célula, ele é o pastor, ele é como embaixador. Legítimo representante. É o legítimo representante. Se o teu pastor te comissionou para você liderar uma célula, você é o legítimo. Ah, pastor, chegou um irmão lá, convidado por fulano, ele é pastor de uma outra igreja. Irmão, ele pode ser até um bispo da igreja. Ele vai sentar lá. Da igreja de Mirna. Irmão, a gente tem que entender isso. Verdade. Não, pastor, assim, pastor, eu aprendi que eu tenho que dar uma oportunidade, vai te engolir, irmão. Vai brincar. Sabe por quê, irmão? Pastor que não está pastoreando ovelha, irmão, tem alguma coisa errada na vida dele. Tem alguma coisa de errado, irmão. Ah, pastor, porque não pode visitar a igreja? Pode, irmão, eu só visito a igreja quando eu sou convidado. Primeiro ponto, como pastor. Segundo ponto, querido. Como pastor, irmão, tem muita tarefa. Trabalho. Muito trabalho, tem que cuidar de vida. Como não tenho o que fazer lecionando, pregando, eu estou cuidando de vida. Eu estou desde 4 horas, eu estou desde 4h30 da tarde na rua. A minha esposa, estou visitando as famílias, estou indo aqui, estou indo ali, visitando. Certo? Passei em casa, deixei ela, peguei minha filha, deixei na igreja e vim para cá, querido. Agora, o que eu vou fazer na célula do fulano de tal? Ah, porque não tinha nada para fazer, irmão. Então está desorientado. Porque muita coisa a gente tem para fazer. Eu tive um obreiro uma vez que virou para mim e falou assim, pastor, eu estou indo lá visitar a igreja do irmão, estou dando ajuda dele lá, porque quinta-feira eu não tenho o que fazer. Eu falei assim, irmão, glória a Deus, irmão. Tu está indo lá, glória a Deus, irmão. Tu não tem o que fazer por quê, irmão? Não, pastor, meu dia é assim, nível assim, que eu não tenho o que fazer. Irmão, por que eu não visito? Quantas viúvas a gente tem na igreja? Quantas pessoas estão precisando de um aperto de mão? Estão precisando ser edificadas na igreja? Irmãos, se Deus nos coloca num ambiente, não estou doutrinando ninguém aqui não, pelo amor de Deus, mas se Deus nos coloca dentro do ambiente, faça aquele ambiente crescer saudável, cara. Sabe, é importante isso. A gente vai buscar fora o que a gente tem dentro. Muitas vezes é isso na nossa vida. Eu não estou falando de você ser convidado, uma outra situação. Eu estou falando que tem gente, irmão, que procura não ter o que fazer para ficar girando igual um peão. Essa é a grande verdade. Tem tanta coisa para se fazer, irmão. Grande é a seara, diz o Senhor, e poucos são os ceifeiros. Deus me colocou numa seara tão grande. Eu me ocupo tão grande, minha vida é tão ocupada, irmão. Sabe? Que às vezes chega no final do dia, pô, se eu tivesse mais um tempinho seria bom. É necessário, irmão. Olha ao nosso redor. Se alguém pinta na tua cela e fala assim, não, eu sou pastor lá da outra igreja, está lá na tua cela, irmão. Irmão, me perdoa dizer isso. Forma o cara, fala assim, ó, o pastor fulano de tal está aqui conosco. Mas se você der oportunidade para o cara, ele vai doutrinar a tua célula. E como pastor ali, como ordenado, como assim, não é, é uma questão de embaixador, você é o representante da sua igreja, cara. Eu nunca permiti isso, nem na igreja eu permito isso, irmão. Nem na igreja. Se eu colocar um
obreiro lá falou assim, irmão, você hoje vai dirigir um culto aqui na igreja. Não tem um ministro hoje aqui, você que vai dirigir o culto. Pode chegar quem for lá na igreja, irmão. Ele vai falar assim, ó, irmão, seja muito bem-vindo, o pastor fulano de tal está aqui com a gente. Amém? O que a gente vai dizer? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, já foi saudável. Ah, pastor, que empatia. Não, irmão. Eu não conheço, irmão. Você conhece? A irmã virou para mim e falou assim, pastor, como tem gente por aí postando aí no Facebook, a gente convida para ir na igreja e as pessoas aí dão um mau testemunho, não sei o quê. Eu falei, mano, quem é culpado? Você é culpado. Lá daí no lado do pastor, eu já falei isso para ele. Ah, sim. Eu falei assim, quem bota em cima do púlpito? É você, quem é honrar com você. Ah, pastor, mas eu vi a mensagem no Facebook com ele, você conhecia? Não. Então, tu está errado, mais uma vez. E, gente, o caminho é curto, a gente rouba demais. Então, cara, como líder de célula, a gente é o pastor, irmão, a gente é o representante legal. Sabe? Não é que a gente, irmão, agora a gente está vivendo de placa. Não é placa, irmão. Eu sou um representante legal, pô. Eu tenho que proteger as ovelhas que Deus está me dando. Eu estou falando isso aqui, irmão, porque eu tenho muitas experiências disso aí. E a gente para depois, a gente fala assim, pô, e depois a gente tem que consertar danos que as pessoas fazem. A gente, em vez de estar avançando, a gente está consertando coisas, porque a gente abriu brecha para isso. Brecha. Então, cara, tu tá lá, você é o pastor, você é o discipulador. É você que vai cuidar dela, é você que vai orientar aquela. Como podemos cuidar bem de cada pessoa? Como garantir as necessidades espirituais básicas da pessoa serão supridas? Seus questionamentos respondidos, o seu crescimento contínuo assegurado. Principal função do pastor não é cuidar das ovelhas. Sua função prioritária deve ser preparar os santos para que eles aprendam a cuidar pessoalmente das ovelhas. Irmão, tem pastor se suicidando aí, porque está com uma carga pesadíssima nas suas costas. Sabe por quê? Porque eu vejo alguém, faltou alguém na igreja, em vez de eu ir lá visitar, não, vou visitar a igreja, acabei de falar isso agora, né? Em vez de eu ir lá visitar, qual é a minha função? Meu irmão, ele é meu irmão, ele congrega comigo, faz parte do mesmo corpo. Faltou na igreja. Qual é a minha função? Ir lá visitar ele. Mas sabe o que a gente faz? Pastor, eu não vejo na igreja não, irmão. Tem que ir lá visitar. Você está me entendendo algumas coisas? E quando a gente tem um trabalho... Aproveitando que o pastor não faz nada ali. Pastor, tem evangelismo, pastor. Pagar isso Tá me aqui. entendendo? É um peso desnecessário, irmão. Onde, na verdade, a função pastoral, líder pastoral, é preparar. E o que está sendo feito aqui, irmão, está preparando vidas para poder enviar e cuidar de outras vidas, cara. E a gente precisa compreender isso. Ovelha gera ovelha. É natural, está escrito. E a gente precisa orientar as pessoas a isso, ensinar as pessoas a isso. Né? Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, olha, eu estou precisando de uma visita lá em casa. Se ele estiver inserido numa célula, irmão, a primeira coisa que eu falo, quem é o teu líder de célula? Eu vou chamar o cara, ó, fulano está precisando de uma visita lá, irmão. Conversa com ele que ele está... Por quê? É ele que tem que ir lá, irmão. É ele que precisa ir lá. É ele que precisa filtrar isso. Porque às vezes não é nem importante. Tem uma menina que de quarta-feira me ligou, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei assim, tá bom, filho. Domingo eu estou aí na igreja o dia todo. A gente pode conversar. Ela sentou comigo e falou assim, não, pastor, sabe que a minha irmã, que está muito desorientada, a irmã dela pertence a uma célula. Cara, precisava ela vir a mim? Não precisava vir a mim. Isso é uma demonstração de falta de cuidado na célula. Falta de cuidado. É claro que eu não vou matar o cara lá, mas eu vou chegar para ele e falar assim, cara, observa melhor. Porque isso precisa chegar aqui. E eu tinha uma galera para estar recebendo ontem na igreja. Aí você tem que fazer as coisas tudo correndo para atender todo mundo. Entendeu? Não quero dizer que aquilo é desnecessário. Está me entendendo? Eu não estou tornando aquilo que a mim passou, tanto que eu fui lá na casa deles hoje fazer uma visita.
Certo? Às vezes também acontece a questão da empatia, né, pastor? Tem gente que não consegue se identificar com o líder. Ah, mas aí o que Aí acontece? vai- Aí cabe o quê? Ao grupo de integração. Por isso que é bom o grupo de integração. É por isso que é importante os relatórios na célula, como eu falei na semana passada. Porque a partir daí, a pessoa não está se adaptando à minha célula. Então leva ela para uma célula onde ela vai se adaptar. Mas como é que a gente faz? Ah, vai visitar. Não. O grupo de integração faz o quê? Pega a pessoa e fala, pô, queria te convidar para uma célula ali. A gente leva a pessoa ela lá. Aí a gente vai começar a ver o desenvolvimento dela lá. Se lá ela não conseguiu ainda se entrosar, leva para outra. Agora, onde se encaixou aqui, irmão, deixa lá. Aí vai falar assim, pô, o grupo de integração tirou a irmã da minha célula. Não, irmão, era porque ela não estava se adaptando lá na célula. Você mesmo não estava vendo ela lá na célula, ela estava com dificuldade, então ela precisou. Grupo de integração, eu estou falando aí, é um grupo seja da igreja, cada célula tem que ter um grupo. Não, o grupo de integração precisa ser separado pela liderança da igreja. Então, é o que o nome, a gente botou um nome aqui de consolidação. Sim, pode ser. Entendeu? O que acontece? A gente precisa ter um grupo direcionado pela igreja. Ele pode ter líder de célula nesse grupo, mas esse grupo ele tem uma função, uma responsabilidade um pouco maior de quê? Porque ele é o grupo que vai fazer a integração das células, entendeu? Juntamente também com a igreja. Esse grupo é fundamental para o funcionamento. É fundamental isso, irmão. Hoje eu estou fazendo um papel que o meu grupo de integração não funciona. Aí eu tenho que fazer esse papel. Hoje eu estou aqui. Aí amanhã eu tenho que pular para uma célula lá. Entendeu? Por quê? Porque eu estou trabalhando nisso aí. Por quê? Porque eu vou ter que levantar um outro grupo de integração, porque o grupo não está funcionando. Já chamei, já conversei, então eu estou trabalhando, aí eu vou quebrando essa aí. É natural isso. Eu sei dos desafios que eu vou encontrar aí no meio da caminhada. Não é fácil, irmão. Não é fácil. A gente fala em multiplicar, em célula, mas na prática é trabalho. É trabalho. Quando eu vejo pessoas dizendo que o trabalho celular numa igreja que não tem compromisso, irmão, não conhece, nunca conheci. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como num trabalho celular, irmão. Eu nunca trabalhei 24 anos de evangelho, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como no trabalho celular. Como eu tenho trabalho, irmão. Eu tenho trabalho a semana toda com a minha célula. Claro que eu tenho a vida, e qualquer líder de célula tem trabalho. Todo mundo se envolve. Você tem trabalho a semana inteira. Imagina você cuidar de 6 pessoas durante a tua semana. Quantos dias tem a semana? Aí vamos lá. Um para cada dia para você. O outro domingo é do Senhor. E aí? Olha que o filho é Um dele. para cada dia. Tá me entendendo como você a gente tem trabalho? Tá me entendendo? Chegando no domingo, o senhor vai Não é verdade? A gente é ministrando, né? É muito bom isso, não é verdade? Então a gente tem a semana toda. assim, o senhor está cuidando da gente ainda, pastor? Mas essa é verdade. Bom, isso aqui eu tenho o maior prazer. Vai ter certeza. Pastor, vamos lá. Vamos ver se eu entendi. Sim. Vamos lá. Hoje o senhor está fazendo essa função com o grupo. Vamos dizer que o senhor é o grupo hoje. Esse grupo que. Eu não sou um grupo. Não, vamos dizer. Eu estou suprindo uma necessidade. Isso, vamos lá. Vamos dizer que o senhor seja o grupo, tá? Temos 4 células aqui. O senhor, vamos dizer, uma célula segunda, terça, quarta e quinta. Então, o senhor que é o grupo, visita a célula dele, troca uma ideia com o líder, ou existe uma reunião dos líderes dando feedback para o senhor, dizendo, ó, essa pessoa aqui não está legal. Não, assim, primeiro ponto, é bom que a célula tenha um dia definidos para funcionar. Porque senão a gente tem problemas. Sim, ele fala que é Não, sim. dia fixo. Não, mas eu vou até fazer uma colocação. Porque às vezes a gente bota células assim, segunda, terça, quarta, quinta, sabe? É meio complexo. É muito bom a gente definir dias assim, terça e quinta, fora do dia do culto, mas assim, 2 dias, tá me entendendo? Dá uma definida. Define e é melhor você trabalhar, porque você tem um controle melhor sobre isso, né? Lá na igreja eu tenho célula segunda, eu tenho célula terça, eu tenho célula quinta e eu tenho célula sexta. É complicado. Tá me entendendo? E eu estou tentando trazer isso para terça e quinta. Eu estou destretando. Porque é aquilo, né, que
Aqui eu estou instruindo com experiência do que eu tenho lá. É. Lá eu não tinha. aí, Agora lá eu agora, estou começando a colocar as coisas não no sei. lugar. Vocês são mais privilegiados que o meu povo. Entendeu? Então o que acontece? Agora eu estou tentando colocar no lugar as coisas. Então é bom a gente ter 2 dias. Agora o que a gente tem um relatório. Foi falado isso na aula. O relatório ele precisa ser entregue fielmente. Então, esse relatório Entendeu? é feito como, pastor? Uma Assim, semana, esse Toda dia, célula tem que ter um relatório. Pelos secretários, passando por Secretário. líder passando por Secretário. Isso aí. Se eu não quiser, o secretário ele vai anotar lá. Se eu fizer um evangelismo, irmão, eu vou fazer um relatório de evangelismo. Vou entregar. Vamos supor, lá na igreja a gente tem um sistema chamado Atos 6, que nós compramos da igreja Atitude, a gente funciona com o Atos 6 lá. Né? Aí a gente tem tudo no sistema do computador. Quando a igreja não tem um sistema assim, a gente faz o relatório por via papel normal mesmo. A gente tem um formulário assim, e a gente vai preenchendo, líder de célula, líder em treinamento, secretário, aí a gente vai botar membros da célula, fulano, visitante, tanto, oferta, tantos reais. Entendeu? Tudo que a gente faz, tudo que aconteceu ali, a gente bota naquele relatório. O que a gente faz? Bota no envelope igreja. Para quê? Para que o líder da igreja tenha consciência do que está acontecendo e aí ele vai compartilhar com o quê? Com o grupo de introdução, né? Ou grupo de consolidação, como vocês trabalham aqui, né? Tem um grupo de consolidação. Aí o líder vai sentar, o que a gente vai ver? A gente vai ter um controle mensal, a gente vai estar olhando ali o que está acontecendo. Aí eu sei como a tua célula funcionou, se ela teve gente, se ela não teve, se ela começou com 20, agora só tem 5. Através do relatório eu sei. Agora, se a minha célula teve um problema extra, cabe o líder o quê? Buscar a sua liderança, orientação para aquilo ali. Entendeu? E nós também temos um chamado TADEL, o treinamento de líderes avançado. O que é o TADEL? TADEL não é nada mais do que uma reunião semanal, meia hora ou 40 minutos antes do culto. Entendeu? De domingo. Lá na igreja a gente já está praticando isso agora, né? Ao domingo. Meia hora, 40 minutos antes do culto. O que é isso? É uma reunião só com os líderes e com a liderança da igreja. Ali a gente tem um momento para a gente orar junto, a gente ora junto, a gente canta um louvor. Se a gente tem alguma dificuldade, a gente expressa, estou com dificuldade na minha célula nisso aqui. Agora, a gente tem que ser transparente. Quem quer ser ajudado tem que ser transparente. Eu estou falando de, aí a gente conversa ali, depois a gente ministra uma palavra e a gente mergulha para o culto, entendeu? É o momento que a gente tem. Mas o finalzinho que eu falo para o senhor é dessa situação onde tem uma pessoa na célula dele que não está se encaixando legal. Isso, cabe a ele perceber isso. Ele está vendo que o cara não está encaixado lá, pô, pastor, eu já fiz de tudo. Cara, assim, é por isso que célula não é uma divisão, é uma unidade. A gente está trabalhando num só propósito. Semana passada eu li aqui Números capítulo 2, né? Deus, ele falou, Moisés, o Senhor falou para Moisés fazer o quê? Para que os pais, eles colocassem suas insígnias e cada um com a sua bandeira. Mas eles caminhavam num só propósito. Eu estou vendo que o cara não está se adaptando à minha célula. Eu já percebi isso, irmão. Mas o que eu devo fazer? Eu devo buscar o quê? O grupo de integração. Falar, fulano, vocês podem ajudar esse irmão aqui, leva ele numa célula, coisa e tal, eu já tentei. Agora, a gente não deve transferir problema. Porque às vezes, o que acontece? A gente recebe alguém que tem problema, é problemático na nossa célula, e a gente não quer cuidar. Aí a gente quer passar para o outro. Verdade. Entendeu? Se o grupo de introdução perceber que um líder está fazendo isso, ele é digno de ser chamado a atenção, irmão. Sabe? Eu estou falando isso porque isso já aconteceu lá na igreja já. Só quer trabalhar com ovelha boa. Acontece isso. Sem carrapato. Entendeu? Porque o cara fala muito lá na célula, o cara. Né, eu tenho um menino que está sendo liberto do homossexualismo. Isso aconteceu com esse garoto, eu fiquei muito chateado. Entendeu? Muito chato. E ele fala muito. Eu sei que ele fala muito. Mas peraí, ele precisa de cuidado. Aí, podia transferir ele para a célula tal, porque
Qual o motivo ele precisa ser transferido para lá? Não tem problema. Tu está me entendendo? Muito pelo contrário, ele já levantou a mão para Jesus. Sabe, ele está sendo liberto, já foi até batizado. Glória a Deus. Sabe? Mas por quê? O cara ainda tem as suas dificuldades, é natural isso, irmão. Processo. É processo, e quem não passa por isso? Todos nós passamos por um processo. Aí não, quero passar a bola. Né? Irmão, se o grupo de introdução ou de integração entender que a pessoa está querendo transferir problema para outra célula, porque não quer tratar, irmão, ele é digno, ele chama o líder. Cara, senta aqui comigo e cara, por que você está querendo passar para lá? Porque eu não vi essa dificuldade nele. Muito pelo contrário, o cara se sente bem lá. Agora eu vejo que você não está sabendo lidar com isso. Mas você precisa aprender a lidar com isso aqui. Cara, no meio da caminhada, a gente não só vai pegar pessoas boas, não, gente. A gente vai pegar gente com muitas dificuldades. Como a gente um dia já deu dificuldade para alguém também. Certo? A gente tem que entender isso. Eu gostava do carnaval, eu sumi 15 dias da igreja. Eu fugi 15 dias da igreja, irmão. 15 dias da igreja porque eu queria o carnaval. Mas alguém teve tolerância comigo. Me tratou para que hoje eu pudesse estar aqui. Aí eu pego alguém que tem uma dificuldade, aí eu falo assim, pô, fulano não se adapta lá não. Pô, cara, eu tenho que fazer aquele ambiente apto para receber qualquer tipo de pessoa. E cabe ao líder se preparar também, né, para isso. Sim, pô, com as adversidades. A gente tem que estar preparado para isso, irmão. Não adianta, a gente precisa se preparar para isso. Entendeu? Então, na sua pergunta, é claro, se a pessoa não se adaptou, não conseguiu se introduzir ali e tal, um grupo de introdução, a primeira coisa que ele vai fazer é ir lá na célula observar o comportamento. A deixa que eu sempre coloco é assim, antes de você fazer qualquer transferência, vai lá visitar a célula. Vê como a coisa está funcionando. Né? Eu recebi a queixa lá, né? O fulano não está se adaptando à minha célula. Tá, beleza, irmão, então eu vou lá na célula ver. Aí eu vejo com meus olhos como é que está. Né? Porque às vezes a pessoa não se adapta porque a gente está dando atenção para uma opção de gente e não dá atenção para aquela pessoa. Irmão, tem uma bronca nesse negócio. Irmão, isso é terrível, isso acontece, a gente deixar na célula, sabia? Os grupinhos. Né? Irmão, eu gosto de todo mundo, falo com todo mundo, irmão. Tem dia que eu vou na igreja, eu saio falando com todo mundo. Eu gosto disso. Mas, irmão, quando tem visitante na igreja, ele é minha prioridade. Não me para na minha frente, eu vou falar assim, irmão, já converso contigo. Dá licença, eu preciso ir ali. Sabe, pô, pastor? Não, cara, porque você me tem todo dia. Um abraço, pai. Todo dia. Irmão, a gente às vezes tem um relacionamento com a pessoa todo dia. A gente conversa com ela 24 horas no WhatsApp. E pereré, e parará. E o que acontece? Chega na célula, tem um visitante lá, eu estou com a pessoa aqui. Ó. E aí, fulano, como é que tá? A pessoa está lá. Como essa pessoa vai se adaptar a esse ambiente aqui? Se ela está sendo o quê? Excluída, cara. Ela precisa de... E às vezes a gente está tão acostumado com isso que a gente nem se percebe. Nem se percebe. Aí depois a gente fala assim, pô, por que o fulano não quer mais vir, cara? Acho que ele gostou, não, querido. Porque a gente não foi receptivo a essa pessoa. E a gente precisa ser bem receptivos. Amém? Os nossos líderes de célula são verdadeiros heróis, pois são eles que pastoreiam as ovelhas no dia a dia das células. É eles que pastoreiam. Isso é importante, irmão. E agora, pastor, os pastores ficam de vida frouxa? Queria eu estar de vida frouxa. Agora os pastores estão visitando as outras igrejas, já não tem nada para fazer com eles, sabe? Queria eu, porque ao contrário, a gente está discipulando. Com certeza, líderes. Líderes para quê? Para que continuem dando fruto. É um processo, irmão. Isso é um processo. A gente vai gerando, e cada vez mais você vai gerando, e assim a gente vai crescendo junto, no mesmo propósito, né?
a gente precisa de tempo para estudar, para ler a Bíblia, trazer boa palavra, trazer cursos para a igreja. Irmão, como a gente tem investido em curso lá na nossa igreja. Trouxemos agora um curso de desenvolvimento ministerial, né, no início do ano. Agora já no sábado, agora a gente já trouxe um curso sobre finanças, sabe? Muito bom lá na igreja. Pô, foi uma bênção de Deus, né, sobre finanças. E a gente está trabalhando direto. Por quê? Porque a gente começa a viver o que a gente precisava viver. E às vezes a gente não tem tempo para isso, infelizmente, né? É muito gratificante saber, a gente vai terminar, né? Que ao mesmo tempo que o seu discípulo, o discípulo de Jesus, sou também cooperador dele, como pastor, equipando os outros irmãos para que cada um cuide daqueles que o Senhor lhe confiou. A palavra pastor vem de uma raiz que significa proteger, né? Da qual nós temos o termo pastor de ovelhas. O termo grego, né, é piomé, que significa aquele que apacenta, como um pastor. Pastor cuidador de ovelhas. Na função de um pastor líder está incluído nutrir, ensinar e cuidar das necessidades espirituais do corpo. É a gente que nutre a nossa célula. Irmão, líder de célula precisa estudar. Não desativa tanta coisa na nossa vida, sabia disso? Porque as pessoas chegam com tanta necessidade que falam assim, caraca, vou ter que estudar mais a Bíblia. Como eu tenho gente lá na igreja, irmão, que agora estuda a Bíblia como nunca na sua vida. Sabe por quê? Porque ela tem que dar ao